Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 31 de março de 2026, último dia do mês. Estamos na terça-feira, são aproximadamente 11h39 da noite. Começando aqui pelo calendário econômico. De mais relevante, pessoal, tivemos aí o resultado da confiança do consumidor, referente ao próprio mês de março, resultado acima aí da previsão, de 87,8. Tivemos um dia de forte alta, também com a possibilidade de um acordo de cessar fogo entre Estados Unidos e o Irã. Então, os próximos dias serão muito importantes, né, ao que tange essa possibilidade entre esses dois países. Seria muito bem vista pelo mercado, né, diante de vários dias com ruídos trazendo alta volatilidade e, em sua maior parte, saída, né, de grandes quantias de dinheiro, né, no mercado, não só cripto, mas também nas principais bolsas ao redor do globo. Então tivemos aí, pessoal, um dia bem positivo aqui nas três principais bolsas nos Estados Unidos. S&P fechou com uma alta de 2,91, Dow Jones alta de 2,49, Nasdaq puxando o bonde, alta de 3,83. Pessoal, vindo para o Bitcoin, não foi tão diferente assim, uma alta um pouco mais modesta. Tivemos de ganho aí 2,21%. Neste momento para nós, o preço a mercado 67.630 dólares. Então vamos ver o que aconteceu ontem após a análise, quais são aí as novas perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quarta-feira. Então, pessoal, basicamente fizemos aí algumas atualizações ao que tange as nossas referências, fizemos a identificação do que foi apresentado de volume comprador no dia de ontem. Teoricamente, já às 9 da noite de ontem também tivemos aí os compradores fazendo uma leve atuação na busca por níveis superiores. Era um dia, pessoal, na verdade, onde iríamos mais observar do que tentar alguma coisa em si. A gente sabia que a proximidade ali dos 68.700, equivalente à média de 20 períodos no diário, seria um ponto de decisão. Tivemos aí uma primeira onda, né, uma primeira tentativa. Os compradores não conseguiram o ímpeto de dar sequência, veio, né, já uma recusa de preço e aí posteriormente, no início do dia de hoje, novamente uma nova tentativa. E aí a gente chegou a beijar ali, né, pessoal, a região importante para nós, tanto pela média quanto pela estrutura delineada, a qual a gente identificou topos descendentes, fundos descendentes. Então, por esse motivo, né, pessoal, seria muito importante, né, que a gente conquistasse aí essa região com fechamento acima, justamente, né, para aumentar a possibilidade da quebra dessa estrutura delineada, assim como a conquista de fato, novamente, da média de 20 períodos. Nós sabíamos que seria um desafio tanto para os compradores, pessoal, mas a esperança é a última que morre. Porém, nem tudo é como a gente quer, infelizmente. Nós não tivemos aí, pessoal, o fechamento acima, né? Pelo contrário, a gente já observa aí uma recusa de preço desde a abertura deste candle diário às 9 da noite. E a gente mantém ainda o mesmo cenário, pessoal. A gente ainda não tem nenhuma confirmação. Infelizmente, a gente vai dando sequência por natureza, o que já está delineado para nós, mas eu acredito plenamente que os compradores não irão largar o osso tão facilmente, tá? Então pode ser que tenhamos aí uma nova tentativa, talvez com uma amplitude menor, mas alguma coisa eles irão tentar, obviamente. Ao que parece, pessoal, a gente vem para buscar aqui a média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas, proximidade aqui dos 67.320, mais ou menos. Pessoal, não havendo uma reação contundente aqui nessa região,
neste caso reduzindo o tempo gráfico, né, analisando a estrutura de preço, buscando volume comprador, né, candlestick com padrão de força, pode ser que iremos buscar níveis mais abaixo. Então, o primeiro ponto a ser observado, 67.320, teoricamente é um ponto não tão seguro pela proximidade do preço a mercado, mas de qualquer forma é muito válido acompanhar a movimentação nessa região. Porque não havendo aí, pessoal, essas condicionantes positivas, para mim faz mais sentido a gente buscar talvez a região de abertura e fechamento desses 2 dias. Aqui a gente está na proximidade dos 66.800 aproximadamente. Aqui acredito que poderemos ter aí um pouco mais de incisividade, né, por parte dos compradores, talvez algo mais enérgico. Porém, a gente já observa uma certa distância do topo anterior ou a média aqui no diário, tá, pessoal? Então, talvez nós tenhamos aí uma retração, sim, mais contundente, porém, uma amplitude, né, que talvez não seja capaz da gente, né, conseguir, por exemplo, o fechamento acima dessa região dos 68.700. Fica mais difícil, não é impossível, obviamente, mas fica um pouco mais difícil, né, diante, né, dessa possibilidade dos vendedores, né, conseguirem trazer o preço novamente aqui para essa região. Então seria fundamental que a gente consiga segurar o preço, né, que apresente condicionantes positivas já na média de 20 períodos ali no tempo gráfico de 4 horas, aqui na proximidade dos 67.300, só porque justamente, né, a partir daqui é muito mais fácil a gente tentar novamente, né, buscar a região conflitada. Então, por isso a importância de observar, evidentemente, o preço chegando nessa região, porque a partir dali pode ser um divisor de águas. Agora, não havendo, como eu mencionei, aqui seria o ponto mais interessante aí por parte dos compradores, né, fazer a manutenção do preço acima dessa região. E aí, pessoal, num cenário muito ruim, obviamente também pode acontecer, né, é a gente vir buscar a mínima do dia de hoje, tá? E aí teremos aqui não só a mínima, como a abertura de segunda-feira, o fechamento de domingo e a máxima de sábado. Então aqui pode ser que tenhamos também aí uma possibilidade de retração por parte dos compradores, mas é aquela história. Aí fica muito mais difícil, muito mais complexo, né, pessoal? A gente imaginar uma possibilidade de reação para buscar aqui a região da média e, consequentemente, o seu rompimento. Então, aqui talvez, né, seja aí aquele famoso pullback, né, para posteriormente, né, vir buscar níveis inferiores. Então, aqui talvez seja o ponto que nós não podemos, né, alcançar para nós que estamos almejando, né, pessoal, o Bitcoin em níveis superiores, né, ou recuperando aí um pouco, né, desses níveis que foram perdidos, né, ao longo desses últimos meses, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Acho que hoje temos poucas modificações. O cenário ele quase permanece o mesmo. É, há momentos que a gente precisa mais observar do que tomar aí alguma posição. Porém, ficou mais ou menos dentro do que a gente trouxe para vocês, né? A gente chegou muito próximo aqui da média e infelizmente, né, nós não tivemos o êxito, né, a conclusão deste gatilho ou condição que foi imposta, que seria, né, a tentativa de rompimento ou pelo menos o preço fechando acima já no dia de hoje, para que amanhã aí de fato a gente, né, pudesse confirmar esse rompimento. Acabou não vindo, mas, né, vamos ver como é que a gente pode reagir diante desses níveis que foram citados. E amanhã a gente já traz aí as atualizações, né, de cenário justamente para a gente conseguir, né, tentar absorver tudo, né, e colocar para vocês em primeira mão, né, de uma forma mais fácil de entendimento, tá, pessoal? Então acho que basicamente é isso, sem muita enrolação.
Mantém aí, pessoal, a estrutura, né? Recusa de preço na média. Vamos ver como é que teremos aí os compradores novamente nesses pontos que foram citados e o que teremos amanhã de formação no diário, né, em relação também ao que for apresentado de volume. Então, serão informações bastante pertinentes, né, e justamente a partir delas a gente consegue, quem sabe, trazer para vocês uma possibilidade de ascensão do preço ou, infelizmente, né, pessoal, buscar níveis inferiores. Então, mais um dia aqui com vocês, trazendo em primeira mão as atualizações no Bitcoin. Vamos ver o livro para a gente fechar a análise de hoje. Uma análise mais simples, pessoal, mas diante de um cenário desse, não tem muito o que trazer para vocês de novidade. O que nos resta é esperar, né, e acompanhar de binóculo. Pessoal, que pelo lado dos compradores, é um livro pulverizado aqui, pessoal. A gente vai ter mais acumulação lá nos 65 mil dólares. Aí a gente tem quase 18 milhões de dólares posicionados, pessoal. 65 mil dólares. É aqui, pessoal. Região do nosso suporte, tá? Onde a gente fez aí a marcação, a atualização, justamente porque foi onde startou essa ascendência e em um passado recente, múltiplos encontros aí de máximas e mínimas, tá? Como vocês podem observar. Total sentido, muito cuidado aí no 65. Mais abaixo a gente tem a acumulação no 64, 63, 62, enfim, conforme a gente vai se aproximando aqui, né, pessoal, dessa região próxima dos 60, onde foi, né, a mínima desse Titã aqui no dia 6 de fevereiro, candlestick com padrão de força, a gente percebe bastante dinheiro aí por parte dos compradores. E quando a gente olha assim, pessoal, pelo menos até o momento, nós temos uma estrutura ascendente, tá? A gente tem topos ascendentes e fundos ascendentes também. Eles não estão delineados, tá? Talvez aqui esteja um pouco mais, mas querendo ou não, são fundos ascendentes. Outro ponto, pessoal, que precisa ficar no radar, que isso aqui pode ser caracterizado como uma bandeira de baixa também, tá? Tem essa possibilidade. Por quê, pessoal? A bandeira de baixa, ela é caracterizada movimento verticalizado, mastro, topos e fundos ascendentes, flâmula. E o que que vem depois da bandeira, pessoal, formada? Vem outra porrada para baixo, tá? Então isso aqui também precisa estar no radar de todos vocês, é uma possibilidade, tá? Porém, a gente torce para que não seja, né? A gente almeja aí, pessoal, o Bitcoin recuperando níveis de preço. Mas, né, o meu trabalho aqui no canal é trazer para vocês, né, 100% da verdade. Não adianta eu ficar tentando enganar, né, trazendo aí um monte de conto, de fadas, né, pessoal? Conto da carochinha, né, com sabor tutti-frutti, que infelizmente não é assim que funciona. É óbvio que terão momentos oportunos de grande alegria, sim, mas, né, diante do que vai aparecendo para nós, é preciso colocar para vocês em primeiro lugar com muita transparência e responsabilidade, tá? Então fica aí no mindset de vocês, né, porque temos essa possibilidade também diante, né, do que estamos presenciando aqui de estrutura no gráfico, beleza? E pelo lado aqui dos vendedores, pessoal, o livro ainda continua pulverizado, pouco mais de acumulação nos 69, aliás, nos 70 mil, 5 milhões e meio de dólares, né, posicionados. Já seria acima da média aqui no diário, né, pessoal? E mais acima, entre o 7,3 e o 7,5, a gente tem aí a manutenção dos lotes de ontem, um pouco mais de 20 milhões de dólares posicionados, então é bastante dinheiro também, né? Já seria algo mais próximo aqui dessa região, dessa resistência. Beleza, pessoal? Então acho que está bastante claro aí o cenário. A gente está um pouco devagar,
nesse sentido. Existem dias que a gente não tem muito o que trazer para vocês de novidade, mas está mais ou menos dentro aí das perspectivas que foram validadas no dia de ontem, né? Estamos no caminho ainda e vamos ver o que teremos aí por parte dos compradores ao que tange de reações importantes em níveis foram destacados justamente porque estamos no imbróglio e acredito que amanhã teremos informações preciosas para a gente conseguir, né, absorver, tentar trazer para vocês se de fato iremos dar continuidade aí na busca por níveis superiores ou se será o fim da linha, essa pequena reação e o mercado novamente buscar níveis inferiores, tá, pessoal? Então, de olhos atentos ao cenário, aos pontos. A gente retorna amanhã com todas as atualizações em primeira mão. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.